Olá a todos vocês, eu me chamo Everton. Gostaria de falar sobre ideologia de gênero. Para isso eu vou citar, antes de começar essa aula informativa, eu gostaria de citar frases de Antônio Gramsci, que é um grande ideólogo esquerdista, filósofo e ideólogo esquerdista, que diz bem assim: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Não combatam os tanques e nem atirem nos soldados, corrompam as mentes. Ideologia vem de duas palavras, do grego ideia e logos. Então, ideia e logos. O que significa ideia? Ideia significa uma aparência. A aparência, eu tenho citado Friedberg, o léxico de Friedberg, dicionário de grego bíblico. E Gingrich também traz como aparência uma forma combinada, como um ideograma, ou seja, um tipo de aparência. E Bauer-Duncker também significa aparência externa, e cita também Mateus capítulo 28:3 e Lucas 9:29. Ideia significa, então, uma aparência, uma forma externa comparativa de um determinado ponto de vista. Seria uma palavra que expressa um tipo de figura de linguagem, um tipo de símile, ou seja, uma palavra que expressa algo externo, uma aparência. E logos significa estudo, razão e palavra. Sucintamente, ideologia se trata de um estudo relacionado a um ideal ou uma ideia, de uma aparência, e está baseado em conceitos e ideias subjetivas e formas análogas de um assunto que não é equivalente à realidade, muitas das vezes não é equivalente à realidade. É um ideal filosófico subjetivo. Gênero, etimologia vem de genus, que também tem a sua origem na palavra Gênesis. Significa aí espécie, família, ou seja, genus significa ancestral, espécie, a sua origem. Nós temos aqui uma citação do léxico de Friedberg, que significa posteridade, ancestralidade e etc. e tal. Então, o conceito de ideologia de gênero é meio estranho, porque a ideologia em si significa uma ideia subjetiva de gênero, ou seja, um pensamento de gênero bem subjetivo, a ideia de um partido ou pessoa. O que vemos aqui é que a palavra ideologia de gênero é um conceito mais subjetivo do que tudo. Então eu concluo aqui, depois das citações dos léxicos, que gênero se trata de espécies das famílias. Onde eu quero chegar com isso? Simples. Que esses que adotam um viés ideológico fazem de tudo para impor suas ideias nefastas e demoníacas em nome de uma defesa dos direitos dos menos favorecidos. Mas, na verdade, o objetivo é outro. Tem mais a ver com as ideias de Gramsci de corromper as mentes e atacar as ideias. Eu vou citar aqui um post de Pedro Henrique Alves, o link está aqui, que fala sobre os princípios desse plano nefasto, que eu gostaria que vocês lessem, que fala sobre a questão da ideologia de gênero. Começa citando Karl Marx, no seu livro assinado por Friedrich Engels. Dado que Marx morreu antes do término do livro, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, a citação é Engels 2014, em que se explica a origem da realidade familiar através de um viés de liberdade sexual extremada. Marx escreve este livro a partir das deduções de um antropólogo que ele chama de Morgan, da Antiquity. Segundo o livro, nas primeiras civilizações não haviam famílias consolidadas nos moldes que hoje conhecemos, mas havia uma vida sexual sem restrições na pré-sociedade. Eu gostaria de saber quais as fontes de Karl Marx.
Não existem dados históricos e principalmente arqueológicos que remetem a essa ideia. Por isso é ideologia. Não reflete a realidade. Não há prova alguma, não há provas do que essa pré-sociedade tinha aí um conceito de orgia em que ninguém tinha um comprometimento sexual com o outro. Até no mundo animal nós vemos isso, né? Que geralmente você tem ali os líderes ali, por mais que muitas das vezes um animal em si não mantenha uma ligação sentimental, mas há sim os líderes ali, do sexo masculino e feminino de uma determinada tribo, ou como eu posso dizer, de um determinado grupo de animais. Sempre tem a figura masculina e feminina que lidera ali. Então nós vemos que esse conceito de Marx é um conceito nefasto. Então vamos lá. Ele acredita que naquela tribo os filhos sabiam quem eram as mães, é claro, porque eles foram gerados delas, mas não sabiam quem eram os pais. E isso aí criava na aldeia um movimento límero de igualdade. Para Marx, essa sociedade havia verdadeiramente igualdade e justiça, sendo o Estado, tribo, não sei de onde ele tirou isso, responsável pela educação das crianças. Ainda baseado nas ideias dele, nesses estudos, Marx infere que quando o homem começa a tomar para si certa demarcação territorial por conta da agricultura, ele encontra a necessidade de doar os frutos de seus trabalhos a alguém, que geralmente designa-se ao sexo oposto, criando assim um princípio de matrimônio. Com terras demarcadas, uma família sendo estruturada e a mulher sendo tomada como posse pelo homem. Karl Marx assim deduz que o patrimônio, propriedade privada, é fruto do matrimônio. Segundo Marx, para que tenhamos uma correta revolução, no caso das ideias dele, chegando à igualdade plena, temos que destruir as raízes da propriedade privada, ou seja, o matrimônio, a família tradicional. Então é isso que Marx prega no final da sua vida. No início da sua vida ele pregava que a revolução do proletariado seria algo espontâneo e não aconteceu. E ele pregava no final da sua vida, ele havia descoberto que para que essa estrutura, essa macroestrutura chamada iniciativa privada fosse rompida, destruída, ele deveria atacar a menor partícula dessa iniciativa privada, que é a família. Por isso que ele estabeleceu esses princípios baseados nesse antropólogo chamado Morgan. Após isso, muitos marxistas entenderam a ideia de Marx, tanto é que no terceiro congresso mundial sobre a filosofia marxista, Karl Korch, em 1923, aponta que a revolução comunista deve atacar as subestruturas da propriedade privada, ou seja, matrimônio, como antes Marx havia apontado. Quem apontou isso foi Marx, não foi outro. Então, tem também um tal de Max Horkheimer, ou Horkheimer, Marx Horkheimer, deve ser alemão, por isso que eu estou lendo o H com R. Ele foi um dos fundadores de Frankfurt, da escola de Frankfurt, que foi uma das escolas que saiu do movimento socialista, expulso por Stalin, que formaram ali, baseado nos conceitos de Gramsci, algo mais didático de se espalhar o marxismo, o socialismo em si. Ele também lança um ensaio intitulado como Autoridade e Família, em que a mesma linha de Marx e Korch mostra que a autoridade e, por que consequência, a posse de bens surgem no meio familiar. E se quisermos desmantelar a propriedade privada, devemos antes desmontar a unidade familiar. Então sempre foi um plano do marxismo, do socialismo, desmantelar a iniciativa privada, que eles chamam de família.
Por isso, já na Revolução Comunista da União Soviética, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, já existia um movimento feminista lá, porque baseado nas ideias de Marx, a mulher deveria negar a sua maternidade, a sua figura nessa iniciativa privada que eles chamavam de matrimônio ou família. Então, continuando com o entendimento de Marx, surgiu uma mulher chamada Kate Millett. E dela surgiu outra ideóloga maluca chamada Shulamit Firestone, que disse, por exemplo, assim libertar as mulheres de sua biologia significaria ameaçar a unidade social, que está organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Nossa segunda exigência surgirá também como uma contestação básica à família, desta vez vista como uma unidade econômica. Firestone, 1970, página 235. Outra citação dela. Com isso, atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres, e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Firestone, 1970, página 237. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade, todas as instituições que segregam os sexos, ela está falando aqui do homossexualismo, do heterossexualismo, do entre aspas, sexualismo e da pedofilia, ou que excluem as crianças da sociedade adulta. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, isso é uma ideia totalmente depravada, é uma ideia totalmente nefasta. Essas pessoas não têm transtorno de caráter, não, elas são imorais, elas são nefastas. Me expliquem como uma criança vai se inserir na sociedade adulta, a não ser por meio da perversão mental, porque criança, gente, tem entendimento de criança, por isso que é criança, é pura. Aí tem aí a escola moderna, elas devem ser destruídas. Firestone, 1970, página 237. Por isso que houve o plano do novo modelo de ensino educacional no Brasil já em 1985. Nós temos o novo plano nacional de educação, que também a maior parte do que se fala nesse novo plano nacional de educação proposto ali pelo governo do PT, inseria dentro dessa filosofia do novo plano nacional de educação, filosofia de ideologia de gênero, multiplicidade sexual. Isso é marxismo para corromper a família tradicional. É um plano, não é? Eles não estão lutando pelos direitos da minoria, não. Eles estão lutando para destruir a iniciativa familiar, para que com isso causasse o caos, para que com isso causem o caos, na verdade, e assim instituam a anarquia e a nova ordem mundial. Agora prestem atenção, esse aí Firestone, 1970, página 237. Preste atenção nessa citação. Liberdade para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Firestone, 1970, página 237. Aí eu pergunto para vocês. As mulheres podem fazer o que quiserem com a sexualidade delas. Agora, uma criança... Como uma criança usaria a sua sexualidade como quisesse, sendo que ela não sabe o que ela quer? Já é provado cientificamente que uma criança até os 10, 11 anos de idade não desenvolveu os seus hormônios, nem para o lado masculino, nem para o feminino. Isso não significa que a ideologia de gênero é verdadeira, mas ela é mentirosa. Por isso que a criança é pura.
porque os seus hormônios não foram desenvolvidos até os 11, 12 anos de idade. O que eles querem fazer com isso? Corromper a mente das crianças, fazer com que elas não entendam quem é ela, causar um transtorno mental nessas crianças para que elas já aos 11 anos de idade estejam totalmente imersas dentro de uma ideologia e dentro de um pensamento homossexual, para elas ficarem mais sucintas aos ataques da pedofilia. Eu posso citar aqui um exemplo básico disso, é a disforia de gênero. Disforia de gênero, na verdade, de acordo com a faculdade americana de psiquiatria, é um transtorno psicológico. Essa criança está passando por um transtorno psicológico, ela não conhece a sua sexualidade, ela não consegue entender a sua sexualidade. E foi provado que, quando chega aos 11, 12 anos de idade, 88% das mulheres, das crianças do sexo feminino e 98% do sexo masculino, elas começam a entender a sua sexualidade, muito por causa da questão hormonal, porque os hormônios, tanto do sexo masculino e feminino, começam a se aflorar a partir da puberdade. Então, é muito complexo isso. É muito terrível você saber que essas pessoas querem atacar a família por causa de uma ideologia de poder. Não é por causa do trabalhador, não é por causa do domínio da iniciativa privada, mas por causa do poder. Querem causar a revolução estatal, causar a revolução, entre aspas, do proletariado, causar uma revolução feminista para causar o caos, a anarquia e eles tomarem o poder através da nova ordem mundial. Partindo mais para frente, nós temos uma história muito interessante, eu não vou falar muito para não render, sobre o caso David Heimer, a ideologia na prática. Aconteceu mais ou menos na década de 1960, depois de chegar nas mãos do Dr. John Money, um psicólogo americano, um garoto chamado Bruce Heimer, que teve uma circuncisão mal realizada e destruiu totalmente o seu órgão genital. O psicólogo decide então conversar com a família e fazer com que uma tese dele virasse aí na prática, uma ideia na prática embrionária, que ele chama de, na sua embrionária ideia de gênero aqui, embrionária ideia de gênero. Para ele, a sexualidade de alguém pode ser moldada conforme a criação social. Então ele vai e muda o sexo de Bruce e troca o nome de Bruce por Brenda. Mas vamos à história de Bruce. Porém, Brenda, que era Bruce, não se reconhece como menina, para a frustração de Money. Ele já tinha escrito sobre o sucesso da sua iniciativa e tal, mas já entrando na puberdade, ele não quer se vestir como menina, ele não quer brincar com brinquedos de menina, e na adolescência começou a enfrentar sérias crises psicológicas, levando a depressão. Seus pais, por fim, decidem contar-lhe toda a verdade aos 14 anos de idade. Viu que 2 anos após a puberdade, ele já começou a dar problema. Já desde a infância ele não queria brincar com isso, e nem se vestir de mulher. Aí ele se sentiu melhor. Tudo bem, mudou o seu sexo, e começou a se chamar David Heimer. Reconstrói cirurgicamente seu órgão genital e se casa. Por outro lado, sua família, o pai se tornou alcoólatra, seu irmão um drogado. Morreu de overdose. Sua mãe teve crise profunda de depressão e ele se suicidou em 2004. Então, os resquícios desse trauma familiar que foi a vida desse Bruce Heimer, que se tornou Brenda e depois, mais para frente, David, foi um fracasso aplicado, que é a ideologia de gênero.
nós vemos aqui claramente, e ele afirma categoricamente que ele não se sentia feliz com aquela ideologia, com aquela identidade. Então, conclusão. Temos dois grandes tópicos a serem avaliados. Primeiro, a conceituação. A mãe da ideologia de gênero, Judith Butler, define gênero como escolha singular e arbitrária de uma pessoa. Escolha essa que é autodefinitiva. Uma escolha que se torna verdade após alguém defini-la como sendo verdade, porém totalmente modificável se a pessoa assim achar que deve mudar. Poderá, a partir da ideologia de gênero, por exemplo, uma pessoa que passou 40 anos de sua vida sendo homem, em um belo dia acordar sentindo-se mulher, e assim todo o seu passado masculino é apagado, e a partir daquele momento torna-se mulher, pois a este nome mulher não há ligação biológica e natural, mas sim nas escolhas sentimentais arbitrárias de cada indivíduo? Segundo o experimento em si da ideologia de gênero, o caso de David Heimer é por si autodeterminante para tais experimentos. Tal caso, no fim, acabou sendo um grande revés aos que apoiaram e ainda apoiam a tal ideologia. Então, o caso de David Heimer já é definitivo. Tem uma frase dele, você vai sempre encontrar pessoas que vão dizer, bem, o caso de David Heimer poderia ter sido sucesso. Eu sou a prova viva, e se você não vai tomar minha palavra como testemunho, por eu ter passado por isso, quem mais você vai ouvir? O Dr. Money escreve isso em 2015. Falando mais sobre o transtorno chamado disforia de gênero, as crianças sofrem disforia de gênero, formalmente conhecida como transtorno de identidade de gênero, uma desordem mental reconhecida na edição mais recente do Manual de Diagnóstico e Estatístico da American Psychiatric Association. A psicodinâmica e as teorias de aprendizagem social dessa desordem nunca foram refutadas. Direto nós vemos aí debates, né, na televisão sobre essa questão da disforia de gênero, e eles acreditam que é porque a criança se acha, vamos supor, se ela está no sexo masculino, ela foi aprisionada naquele corpo, porque na verdade ela se entende como menina. Isso não é normal, é uma doença que tem que ser tratada. Quando essa criança chegar na puberdade, e quando ela estiver passando por esse rito de passagem que é a puberdade, por isso que a criança, quando ela chega nessa idade, ela passa do modus criança e se torna adolescente, que também vai passar por outro tipo de metamorfose até chegar à fase adulta. Seus hormônios começam a se aflorar justamente nessa época. Então é uma covardia incentivar a criança a usar roupas e até mesmo se portar como mulher sendo do sexo masculino, porque quando ela chegar na puberdade, ela vai ter uma confusão mental. E aí o que esses ideólogos fazem? Incentivam a criança a achar que é menina, para que logo antes que os seus hormônios comecem a fazer efeito, comecem a se aflorar, eles apliquem hormônios contrários à natureza, ao corpo, e no caso dos homens, mutilem essas crianças colocando ali órgãos sexuais. No caso das mulheres também, reconstruindo ali o aparelho sexual masculino. Isso é um crime, induz principalmente a pedofilia e ao homossexualismo. Eles dizem que a heteronormatividade é imposta, mas o que eles querem fazer é sim que é uma imposição, porque a heterossexualidade, a heteronormatividade, já o nome já se diz, é uma norma de sobrevivência. Não existe, na verdade, uma união de cromossomos do mesmo sexo que produz. Pelo contrário, são cromossomos de sexos diferentes que formam uma pessoa. Então, a heteronormatividade, a heterossexualidade é norma.
de sobrevivência humana. O que eles estão pregando ali é a extinção da raça humana. Isso é um crime que tem que ser combatido. Existem aqui algumas dados estatísticos. Essas crianças que passam por esse transtorno, 88%, sabendo que depois da puberdade, 88% das meninas e 98% dos meninos aceitarão o seu sexo real e terão saúde física e mental? Sim, mais ou menos isso. 88%. E 98% no caso dos homens e 88% do caso das mulheres. Quando elas vivem esse tipo de transtorno e são tratadas, elas serão totalmente sadias mentalmente. Já no caso oposto, 70% e 80% das crianças que apresentam sentimentos transgêneros, com o tempo perderão espontaneamente esses sentimentos. Acontece muito, mas muito, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem esse tipo de pesquisa, muito suicídio por causa da questão de gênero, que está sendo incentivada. Recentemente aconteceu no Brasil, que aqui no Brasil é complicado, aconteceu no Brasil uma situação muito horrível, em que uma mãe pegou o seu filho, bebê ainda, e arrancou o aparelho sexual dele para protestar contra o preconceito. Isso é ridículo o que estão fazendo com a mentalidade do ser humano. É um crime. Não mexam com as crianças. Se as pessoas quiserem, na fase adulta, se tornar homossexuais, o problema é deles, mas a ideologia de gênero é um crime. É um crime. E impor uma sexualidade ou impor uma multissexualidade, isso é um crime que vai fazer com que os nossos jovens no futuro se tornem transtornados psicologicamente. Então esse é o meu recado. Espero que vocês compartilhem esse vídeo e comecem a lutar contra essa ideologia de gênero que, na verdade, é um pensamento nefasto que luta contra a família. E isso é pregado principalmente por movimentos sociais de viés esquerdista. Se você é crente, se você crê em Deus, se você tem uma família e gostaria de manter a sua família e apoia esses partidos políticos, saiba que você está apoiando também a ideologia de gênero, o aborto, porque esses partidos pregam isso. Eles lutam, fingem lutar por uma causa nobre, mas na verdade eles escravizam o povo ideologicamente, emburrecem o povo ideologicamente, e para causar a revolução, que é o único objetivo dele, fazer de todos os meios possíveis para chegar ao poder, e depois fazer de todos os meios possíveis para se manter no poder. E vão se fingir de cordeiro, vão se fingir de cristãos, vão se fingir de judeus para enganar você, e você precisa estar atento. É isso aí. Esse é o meu recado. Espero que você compartilhe e entenda que o que eu estou fazendo não é um ataque político. Isso não é política. Isso é algo nefasto que precisa ser combatido. É um tipo de Amaleque, um tipo satânico de luta que nós temos que ganhar. Nós precisamos derrubar esse demônio, esse Golias, esse gigante, seja lá o que você entender que seja, essa ideologia macabra tem que cair por terra. Que Deus abençoe a todos e que nos dê muita força para continuarmos lutando contra essa ideologia macabra.